Bom, essa história começa quando o protagonista, Satoru, um garoto que é muito introvertido, está sendo solicitado por sua colega de classe, Ino, para comprar o almoço dela. Nesse contexto, inconformado com o pedido, o prota afirma que já estava preparado para almoçar. No entanto, a garota insiste, entregando o dinheiro na mão dele para que ele faça esse favor para ela. Enfim, suspirando, o prota concorda. Momento em que sua colega brinca dizendo que ele deve escolher algo muito gostoso para comprar com aquele dinheiro. Desse modo, chegando à cantina da escola, o prota pensa que todos os dias aquela mesma garota pede para que ele compre o seu lanche ou almoço. E o engraçado é que eles são completamente diferentes, pois ela faz parte do grupo das pessoas populares no colégio, enquanto ele é um nerd qualquer. Então, depois de fazer a compra e entregar o almoço para a garota, o prota fica curioso para saber o porquê ela sempre come com ele na sala de aula, ao invés de se encontrar com seu próprio grupo de amigos. No entanto, o rapaz é repreendido por ela, que diz almoçar aonde der vontade, fazendo com que o prota pense que ele não entende o pensamento das garotas populares. Bom, por ser membro do clube de artes da escola, após as aulas, o prota sempre passa a tarde desenhando na sala do clube. E apesar de haverem outras pessoas que também são membros, eles nunca vão para as aulas. Sendo assim, o prota sempre passa a tarde toda sozinho. Desse modo, enquanto está fazendo sua pintura, a garota popular logo aparece na sala à procura de um professor que ela alega estar procurando há um tempo. E lembrando que ele é supervisor do clube de artes, pensou em procurá-lo naquela sala. Momento em que o prota fica surpreso ao perceber que a garota sabe quem é o supervisor daquele clube, então ela conta que os nomes dos supervisores estão escritos no escritório dos professores. Sendo assim, ela conhece todos eles. Enfim, por isso o prota faz um elogio à garota, que em seguida sorri, dizendo que ele pode fazer mais daqueles elogios outras vezes. Então, o prota conta que o supervisor raramente visita o estúdio, o que deixa a garota confusa, já que ele deveria orientar o clube do qual é supervisor. Mesmo assim, o prota explica que como o professor também é responsável pelo clube de tênis, provavelmente aquela seria a prioridade dele. Instante, que a garota percebe que o prota fica sozinho naquela sala todos os dias, e após receber uma confirmação de que aquilo é verdade, ela decide que também passará um tempo ali todos os dias, pois a sala parece um bom lugar para relaxar. Surpreso com a ideia, o prota pergunta se ela se sentirá confortável e não ficará entediada, já que há materiais de artes espalhados por toda a sala. No entanto, a garota diz que provavelmente vai ser divertido, já que há coisas que ela pode fazer com as tintas e os outros materiais. Bom, notando que o prota está pintando, a garota questiona sobre o que se trata o quadro, e ele explica que é uma paisagem que ainda não está completa. Então, aproximando-se para ver, ela pergunta de onde é, e o prota conta que é a representação de um lugar ideal que ele gostaria de visitar. E apesar de não entender o que ele quis dizer com a explicação, ela elogia a pintura, dizendo que é realmente bonita. Desse modo, tendo uma ideia, a garota pede para que o prota pinte um retrato dela. E mesmo apesar de surpreso, o prota pensa que ela provavelmente daria uma ótima modelo, pois ela é bonita e estilosa, mas ele imagina que também há a possibilidade de ela acabar não gostando da pintura. Dessa forma, julgando pela expressão do prota, a garota pensa que ele está pensando algo corrompido a respeito dela, o que deixa o prota completamente envergonhado com a possibilidade. Por isso, ele tenta explicar o porquê de ter feito aquela expressão, afirmando que estava apenas imaginando as possibilidades de desenho que poderiam ser feitas, mas que no final, ele acredita que não pode pintá-la. Bom, após ser questionado do motivo de não poder pintá-la, o prota conta que não acredita ser bom o suficiente para fazer algo que ela goste, pois ele está acostumado a pintar paisagens e não pessoas. E se ele aceitasse a proposta dela, ele teria que fazer o seu melhor para que saia tudo perfeito. Instante que a garota então fica encantada com o que ele falou, logo dizendo que deseja ser pintada por ele, e que para isso, ele deve continuar melhorando suas habilidades. Fora que ela também tentaria ficar mais bonita para quando for o momento. Bom, enquanto o prota pensa sobre pintar sua colega de classe, o tempo passa e logo ele se assusta ao notar que já é hora de ir para casa. Contudo, ao sair da sala de artes, ele vê sua colega encarando a pintura do prota que foi ganhadora do concurso do ano anterior. Portanto, o prota passa a pensar que talvez sua colega possa ser uma pessoa interessada em artes e pintura. Bom, no dia seguinte, o prota deseja falar com sua colega. No entanto, ele pensa que talvez ela não queira que uma pessoa tão introvertida como ele converse com ela como se fossem amigos, já que eles são de mundos tão diferentes.
Contudo, ele também não consegue deixar de pensar no quanto ela estava interessada no quadro que ele pintou, pois ele nunca tinha visto nenhum outro aluno olhando para a pintura daquela maneira. Enfim, no final ele realmente ficou feliz por ter visto a sua colega admirando o seu trabalho daquela forma. E de fato, isso fez com que ele se sentisse motivado a melhorar cada vez mais. Dessa forma, na hora do almoço, o Prota percebe que sua colega não apareceu para pedir que ele comprasse sua refeição. Porém, escutando a conversa de duas garotas, ele fica sabendo que ela está na enfermaria por não se sentir tão bem, pois não dormiu direito durante a noite. Todavia, uma das amigas dela aparece e avisa que ela solicitou que ele comprasse seu almoço e o entregue na sala da enfermeira. Caso contrário, ela não conseguirá almoçar naquele dia e terá de passar o restante do dia na escola com o estômago vazio. Então, incomodado com o tanto de drama, o Prota concorda em sair para comprar o almoço de sua colega e levá-lo para a enfermaria. Bom, depois de comprar o almoço, o Prota pensa que deve ser muito cuidadoso ao entrar na enfermaria, pois como sua colega de classe não dormiu muito bem, ela provavelmente deveria estar descansando naquela sala. Desse modo, ao perceber que nenhum dos professores ou a enfermeira está na sala, o Prota decide deixar o almoço comprado ao lado de sua colega. Assim ela poderá comê-lo quando despertar. No entanto, ao adentrar a sala, o Prota pensa ter escutado alguma coisa e confirma isso ao encontrar sua colega olhando para o celular, beijando uma foto e confessando que ama aquela pessoa, deixando-o completamente chocado com a situação. Enfim, a garota então continua sua declaração, dizendo que ama absolutamente tudo na pessoa, desde a voz, até mesmo o quanto ele é sério, fazendo o coração dela bater de maneira descompassada. Ela também se pergunta se ele a acha bonita e se eles um dia irão namorar, pois isso a deixaria nas nuvens, já que ela conseguiria realizar muitos desejos, desde segurar a mão dele até dar uma bitoca em sua boca. E o interessante aqui é que logo o Prota então percebe que a garota estava falando dele, com isso assustando ela. Pois pela distração, a menina não tinha percebido que ela estava sendo observada. Desse modo, sem realmente saber o que fazer, ela acaba se desequilibrando e quase caindo da cama. Momento em que o Prota aproxima-se para salvá-la, protegendo a garota do tombo. Então, tímida com a proximidade do Prota, ela pede para ele que se afaste e não olhe para ela, em seguida dizendo que tudo o que ele escutou anteriormente foi mal interpretado. Então a garota começa a contar que tem um cachorro com o mesmo nome do Prota, e que era dele que ela estava falando. No entanto, o Prota diz que viu sua foto no telefone dela, porém a garota insiste que estava falando do seu cachorro. Bom, quando a garota se afasta do Prota, ele percebe que ela parece um pouco fraca e tonta. Por isso, ele pergunta se ela está bem, pois escutou sobre a insônia que ela teve na noite anterior. Então, virando-se para o Prota, a garota pergunta de quem ele acha que foi a culpa por ela não ter dormido. O que, de fato, acaba deixando o rapaz confuso com o questionamento. Contudo, ela então afirma que foi dele, deixando o Prota ainda mais confuso. Por isso, ele pergunta se foi culpa do almoço que ele comprou no dia anterior, que poderia não ter feito bem ao estômago dela. Mas a garota pergunta se ele nunca passou por aquilo. Se ele nunca passou a noite em claro, simplesmente por estar pensando demais em certas coisas. Bom, o Prota afirma que em algumas situações acabava não conseguindo dormir por estar pensando em suas pinturas. Momento em que ela então comenta que percebeu que o Prota realmente ama pintar, e que no dia anterior não conseguiu deixar de pensar nele. Desse modo, acaba confessando que é apaixonada por ele, e que isso já tem bastante tempo. Afirmando em seguida que por muito tempo se sentia tão depressiva que não queria ter contato com ninguém, nem mesmo com seus amigos mais próximos. Mas que um dia, caminhando sozinha pela escola, ela se deparou com uma pintura do Prota, e naquele momento, ela pensou que finalmente parecia conseguir viver outra vez. Então ela logo se apaixonou por quem pintou aquilo, e em seguida apaixonando-se ainda mais pelo Prota depois de finalmente conhecê-lo e começar a conversar com ele. Contudo, o Prota conta que não fazia a menor ideia de que era aquele sentimento que ela tinha por ele. Pois, como ela sempre exigia que ele comprasse o almoço dela, o Prota sempre acreditou que era odiado pela garota. Todavia, revoltada, a garota diz que fazia aquilo para descobrir qual era a comida favorita dele, e que sempre dava dinheiro suficiente para que ele comprasse algo para ele também. Mas o Prota sempre devolveu o troco. Fora que isso fez com que ela se apaixonasse ainda mais. Momento em que a garota pergunta sobre o que o Prota pensa dela, principalmente porque ele sempre pensou que estava sendo usado. Instante que ele revela que sempre achou sua colega interessante. O que de fato deixa ela surpresa,
pois depois do que ele falou sobre ser usado, ela acreditou que poderia ser odiada pelo Prota. Mesmo assim, ele diz que não está mentindo, inclusive quando ele viu ela olhando para o quadro pintado por ele, o fez ficar mais curioso sobre os interesses dela. Além disso, ele também sempre pensou que ela era realmente bonita. E agora que eles dois revelaram que se sentiam atraídos um pelo outro, ele gostaria de saber novas coisas a respeito dela. Desse modo, feliz com a ideia de que os dois são apaixonados, a garota pergunta se eles dois podem ir a um encontro. Bom, envergonhado, o Prota diz que as coisas estão indo rápido demais, mas a garota não liga, em seguida o abraçando e afirmando que já pode ser chamada de amor por ele. Enfim, o Prota acaba cedendo. Então, a partir daquele momento, os dois começam finalmente a namorar. Bom, agora, como namorados, o casal passa o almoço na sala de artes, apesar do Prota achar que é difícil almoçar com sua namorada realmente próxima a ele. Enfim, sem que os dois percebam, a sala de artes se tornou um espaço onde eles poderiam passar mais tempo juntos, onde eles conseguiam aproveitar a companhia um do outro para namorar. Desse modo, ao olhar para o quadro que o Prota estava pintando, a garota nota que tinha alguns detalhes que não estavam lá anteriormente, como uma garota sentada no sofá. Momento em que o Prota explica que tinha ido para a escola mais cedo e que acabou adicionando aquela silhueta, que de fato representava a sua namorada. Explicando que tinha pintado ela com sua mente, mas que aquilo era somente para praticar, pois ele quer melhorar para pintá-la de verdade. Instante em que a garota brinca dizendo que ele pode treinar com ela mesma, que não precisava usar a mente, em seguida sentando no sofá e retirando suas vestes, para que seu namorado pudesse aprimorar suas habilidades em pintura.